Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é no dia 21 de março, que é comemorado, e quem vem conversar com a gente hoje é a Ana Maria Gomes Ramos Araújo. Não conhece pelo nome, talvez conheça pelo outro, que é a Ana Baiana. Seja bem-vinda, Ana, tudo bem? Tudo bem. Pois é, gente. A Ana é coordenadora psicopedagógica da ACID, Associação para a Síndrome de Down. Então, tem muita estrada, muito tempo de estrada, né, Ana? Para contar para a gente um pouquinho das dificuldades e alegrias dessa parcela da população que tem essa síndrome, que não é doença. É muito importante reforçar, né? Primeiro, para começar, por que 21 de março? 21 de março. A síndrome de Down é uma diferenciação na composição genética do indivíduo. É chamada também de trissomia do cromossomo 21. Por isso, trissomia 3, 21. Então, 21 de março. Ela foi criada pela Down International e apoiada pela ONU. E ela foi referenciada pela ONU e foi considerada esta data internacionalmente, 21 de março. 21 por causa da trissomia do cromossomo 21, que veio um cromossomo a mais, e o 3, o mês de março, pela trissomia. Sim, okay? A gente estava conversando aqui nos bastidores que a data é internacional, apoiado pela ONU, etc., mas também existe um dia municipal. Taubaté está aí nessa briga também, por trazer mais conscientização. Isso é desde 2006, isso. Correto? A ACID foi inaugurada em 2005. Em 2006, um vereador da Câmara, daqui de Taubaté, Antônio Ângelo Filippini, ele, para homenagear a nossa associação pelo mais velho da síndrome, né, que é o Guilherme ainda está conosco até hoje. O Guilherme tem uma irmã também com síndrome de Down. Então, ele criou a data municipal da síndrome de Down em Taubaté, que é a data do aniversário do Guilherme, 24 de outubro. E eu gostaria que isso fosse bem lembrado nessa data e fazer uma homenagem a todas as nossas crianças, principalmente ele, que foi homenagem ao Guilherme, a data da síndrome de Down municipal por causa do aniversário dele. Hoje ele está com 24 anos. A gente tem, não sei se a senhora tem esse dado, mas tem uma ideia de quantas pessoas, crianças, têm síndrome de Down aqui em Taubaté? Não, nós já tentamos verificar isso, mas tem muitas crianças que não aparecem. As famílias não fazem registro. Eu não tenho assim, uma ideia precisa, e para eu estar fazendo uma informação errada, é melhor eu não informar. Mas nós temos bastantes crianças com síndrome de Down. Ainda temos. Nós temos 156 anos que essa síndrome foi descoberta, né? E quando ela foi descoberta, o objetivo dele era de conscientização para a derrubada dos mitos, dos preconceitos. Infelizmente, nós estamos no século XXI, né, no dia 20 de março de 2018, e ainda existem muitos preconceitos. Falta de informação, eu acho que até falta de educação esbarra mais aí. Então, eu quero agradecer de coração a oportunidade que estão dando através do vereador Dentinho, que foi através dele que nós chegamos até a TV, para a gente estar divulgando isso e conscientizando e dando uma informação que a síndrome de Down não é uma doença. Pode acontecer com qualquer uma família, esse cromossomo a mais. Então, não é uma doença. Não tem cura porque não é doença, mas nós temos que trabalhar aquilo que é criança, que o indivíduo apresenta. Não lamentar o que ele perdeu, mas sim trabalhar em toda a potencialidade, as inteligências múltiplas dele, naquilo que ele é capaz de fornecer. Existe alguma informação da ciência do porquê pode acontecer essa trissomia? Às vezes falam que a mulher mais velha, quando tem o parto mais velho, pode influenciar. Tem algumas outras características que possam influenciar isso? O protocolo da síndrome de Down, ele registra que a mulher abaixo de 16 anos, até os 16 anos, ela tem
uma probabilidade maior. E acima dos 40 anos. Ela tem uma probabilidade. É um protocolo que existe. Mas tanta evolução que eu tenho pessoas que têm... Eu tenho caso de mães que tinham 35 anos, outras que tinham 28 e tiveram uma síndrome de Down, uma criança com síndrome de Down. Então, existe esse protocolo básico, mas muitas mães já contrariaram esse protocolo, porque nós temos caso na CID de mães jovens, de 28 anos e 32 anos, que deram à luz a uma criança com síndrome de Down. Ana, você com certeza já enfrentou muitos casos de mães que descobriram e perderam o chão. O que falar para essas mulheres, que com certeza não é uma sentença, muito longe disso, mas ainda existe muito preconceito, como você disse. O que falar para essas mães? O que ela pode prever para o futuro dela tendo um filho com essa síndrome? Olha, muitas vezes, por mais... Elas não... São difíceis de escutar. Tem pais que acham que o filho era filho de um japonês, por falta de informação mesmo, falam, porque no início da descoberta, eles também eram chamados de mongóis, porque ele parece com as crianças da Mongólia. Isso foi passando, é como uma roupagem. A roupagem vai sendo tirada, mas a criança continua com as mesmas características. Então, é muito luto. Nós chamamos no protocolo que é um luto. A mãe, o pai, a família entram em luto. É como se você esperasse uma princesa e de repente vem alguma coisa toda deformada. É muito difícil. Tem mães que elas entram no luto profundo, além ainda da época da dieta, que elas também têm a síndrome, que elas têm aquele sentimento de perda, né? Então, junto a tudo isso, é muito difícil. Nós, como terapeuta, nós usamos muito a equipe toda de psicologia, fonoaudiologia, neurologista. Nós trabalhamos e tentamos explicar cientificamente que isso pode acontecer com qualquer uma outra família. Mas, de repente, elas nem escutam ou fazem que não escutam. Então, nós apelamos... Eu já tive a oportunidade de apelar muito pela fé, falando de Deus, que para cuidar de uma criança especial, Deus escolhe uma mãe especial. Então, às vezes, isso conforta mais, porque se a gente vai dar uma explicação científica naqueles momentos, a família não quer escutar, né? Aí, os avós sofrem muito mais, tem avós que sofrem muito mais que os pais. Então, nós precisamos, as comunidades, a sociedade tem que apoiar muito uma família dessa, porque aquela criança veio pegando todo mundo de surpresa. Tem mães, nós temos mães na CID, na Associação para a Síndrome de Down, que elas vieram saber que a criança tinha a síndrome após o nascimento. E daí o baque é maior. Aí o baque é maior. Agora nós temos maior tecnologia, mas nós temos uma criança que tem 6 anos de idade e que a mãe veio saber depois que a criança nasceu. Então, não faz muito tempo. Sim. Não teve informação. E na cidade ainda procura, os médicos ainda procuram informar. Mas eu tenho casos em Manaus, né, que tem crianças que moram no beiradão da Amazônia, que quando nasce, eles escondem essa criança, porque eles têm vergonha. Mesmo aqui em Taubaté, tivemos vários casos de mães que eles, por falta de conscientização, falta de educação, eles deixavam as crianças na porta da nossa associação e saíam correndo. Quando a gente fazia um evento no shopping, porque muitas vezes nós fizemos o evento no shopping, os pais deixavam as crianças sair correndo porque não queriam ser vistos com aquela criança. Eu tenho muito a se tirar o estigma da síndrome, né? Então, porque, sabe, quando eu tenho um caso, uma vez eu trabalhava numa outra empresa e nós fomos fazer um passeio no sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós estávamos, e no meio das nossas crianças tinham 3 ou 4 síndromes de Down. Quando nós chegamos lá com as crianças para passear, era dia das crianças, e nós estávamos fazendo piquenique com as crianças, fomos de trenzinho. Eis que, de repente, eu estou com uma criança com síndrome de Down e tem uma senhora com uma bebezinha, mais ou menos de 4, uma criança de 4 anos. Ela puxou a netinha dela, que ela não podia ficar perto desta criança, porque podia pegar aquela doença. Falta muita informação, na verdade. E eu não podia deixar passar batido, Tânia, isso, eu não podia. Aí eu me aproximei dela com todo carinho, eu disse, vó, ela é sua neta? É minha neta. Eu digo, vó, isso não é uma doença. Qualquer um que ainda esteja no momento
gestacional pode ter uma criança dessa. No momento da concepção isso acontece. E não é castigo de Deus também, porque tem gente que diz que é um castigo de Deus. E são vários episódios na minha pesquisa, nas minhas andanças por aí, procurando escutar no Nordeste, tem casos lá registrados que os pais aplicaram até sangue de bode porque curava a criança. Nossa Senhora. Então, falta muita informação, falta base educacional e, como eu te falei, nós estamos no século XXI e os mitos, os estigmas, os preconceitos existem com a nossa criança. Pois é, e esse foi o primeiro bloco já do nosso TV Câmara Entrevista, mas a gente vai falar justamente disso no próximo bloco. O que a gente tem mais a aprender, o que a gente tem que, como saber lidar, porque pode ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, com suas dificuldades, porque quem não tem dificuldade na vida, né, Ana? Então ainda tem muito assunto pela frente. A gente volta já já, não sai daí não. Será que...